Olá, boa noite. Hoje nós vamos gravar a sétima parte do meu audiobook, A Alegria Divina, começando então com o 10º capítulo, Oitava Maravilha. Citação: Basta fazer o bem, por menor que seja, e esse bem nunca passará em branco. Faltava pouco para Paraty e nossa intenção era encontrar um lugar onde pudéssemos comer algo decente. Eu já estava cansado da comida que levávamos na Kombi. Desde São Paulo, eu só comia lanche, biscoitos e macarrão instantâneo. Queria um bife com gordura nas bordas, arroz com feijão, comida de verdade. Mas como eu queria uma cerveja bem gelada, servida em copo de verdade, nada de latinhas que esquentavam depois de meia hora dentro daquela coisa que Pedro tinha coragem de chamar de bolsa térmica. Aliás, até apelidei essa bolsa térmica de forno de micro-ondas, porque tudo que eu colocava dentro dela acabava ficando mais quente que o inferno. Avistamos uma casa bem simples, a cerca de 2 quilômetros de Paraty. Tinha paredes brancas, cuja pintura, já bem desgastada pelo tempo, lhe dava uma aparência de abandono. Na frente da casa, um pouco acima de uma das janelas amplas, formada por um arco pintado de marrom, tinha uma placa onde se lia "Comida Caseira", com Z, assim mesmo, com Z. Olhei novamente para a placa, mas ela já estava com S em vez de Z. Não era possível, eu jurava que era um Z e agora está com S? Isso só podia ser coisa de Pedro. O aroma da comida no fogão a lenha me deixou animado. Era cheiro de comida caseira, algo que nem me lembrava mais que existia. Não que a minha mãe fosse uma boa cozinheira, mas porque a minha avó materna, que era uma mulher amável e carinhosa, cozinhava o melhor feijão com talo de couve do mundo. E olha que fazia muito tempo, pois minha avó havia falecido quando eu tinha apenas 8 anos. Escolhemos uma mesa perto da janela, de onde dava para ver a Clotilde e Ginny Simons, que ficou do lado de fora, ansioso por um bom almoço. Acho que até ele estava de saco cheio de tantos lanches e biscoitos. Uma menina com cerca de 11 anos, bem magrinha, de Maria Chiquinha, e usando um vestidinho de algodão florido, veio nos atender. Talita era a neta da proprietária, uma velha senhora viúva, que resolveu abrir aquele restaurante para conseguir alguns trocados. Mas pelo estado do lugar, dava para ver que ela estava indo de mal a pior. Quero macarronada com peixe frito e quero que sirva para o meu amigo que está lá fora um bife com muito arroz. Nada de feijão porque ele costuma soltar gases depois que come, Pedro pediu. Percebi como ficou alegre quando me perguntou se ele realmente soltava muitos puns e eu acenei que sim, que ele era uma bomba de gás mortal depois que comia feijão. Ela anotou os pedidos e foi correndo para a cozinha, feliz da vida, gritando: "Vovó, temos um cachorro como freguês hoje." "Um cachorro?" Espantada, a senhora perguntou da cozinha. "E ele não pode comer feijão senão peida sem parar." Talita mal conseguiu terminar a frase, tanto que ria da situação. E continuou rindo enquanto arrumava a mesa para nós, colocando os talheres e os pratos. Olhava para Ginny o tempo todo, que em retribuição aos seus sorrisos, abanava o rabo. Diante de seu interesse, Pedro pediu que fosse brincar com Ginny, porque assim que a comida estivesse pronta, ele mesmo pegaria no balcão. Durante o tempo em que estivemos no restaurante, nenhum freguês apareceu. Por isso, a cozinheira e proprietária resolveu abandonar o fogão para ver se desejávamos algo mais. Tinha doce de banana como sobremesa, que rejeitei por não gostar muito de doces. Pedro, ao contrário, aceitou. Ele podia não comer muito, mas quando se tratava de doces, não havia nenhum que ele recusasse. Comeu tudo em 3 garfadas, soltou bem longo, demonstrando toda a sua aprovação. "A senhora cozinha muito bem", disse Pedro. "O doce é simples, mas tem um toque caiçara bem típico, o que faz dele uma verdadeira iguaria." Mesmo sem entender direito o que vinha a ser uma iguaria, ela agradeceu. Pedro continuou sua análise, falando de como ficou satisfeito com o tempero de sua comida, mas que apesar de tanto talento, a aparência decrépita de seu restaurante afastava os fregueses. Sim, Pedro costumava ser direto com as palavras. Às vezes eram tão duras que não tinham freio, saíam sem nenhum tipo de filtro. Glória ficou sem jeito, porém, diante de tanta sinceridade, não esboçou nenhum protesto. Sabia que Pedro dizia a verdade, mas uma verdade que não tinha como objetivo ofender.
Aquele lugar era sua única posse, a casa onde viveu por 42 anos ao lado de seu marido, onde criou seus filhos e viu o tempo passar. Com a chegada da velhice, seu marido ficou muito doente e tudo que tinham guardado foi usado em hospitais, gerando uma dívida imensa que só poupou aquela residência. Com a morte de seu marido, Glória ficou apenas com uma pequena aposentadoria e uma casa caindo aos pedaços. Nos 2 anos seguintes, ela se entregou à depressão até que sua filha se envolveu com um playboyzinho que passava férias por ali. Nada poderia ser pior. Viúva, sem dinheiro, morrendo a cada dia por causa das saudades do seu velho, completamente esquecida por seus outros 3 filhos que nunca a visitavam e sua filha de 18 anos aparecia de barriga. Com 3 meses de vida, Talita foi abandonada pela mãe, que não queria viver com o peso de uma criança. Ela partiu sem se despedir, deixando para trás uma filha, uma sacola plástica com meia dúzia de fraldas de algodão e um bilhete de despedida. Não nasci para ser mãe, me desculpe. Sabe, seu Pedro, a única coisa que me mantém viva é a minha neta. E morro de medo de partir e ela ficar sem ninguém, Glória confessou. Glória, não precisa se preocupar, Pedro respondeu. Você gozará de muita saúde para vê-la crescer e se formar em uma bela faculdade. Nesse momento, Pedro segurou as mãos de Glória. Olhei para seus dedos e eles começaram a brilhar com uma luz verde clara, de pouca intensidade. Conforme a luz ia se espalhando pelo braço de Glória, penetrando em seu corpo, ela ia ficando mais intensa até alcançar seu coração, que se revelou como se o seu peito fosse de vidro, totalmente transparente. O coração de Glória pulsou no compasso da luz por alguns segundos. Olhei ao redor e percebi que tudo havia estacionado no tempo, até mesmo as moscas que voavam ao nosso redor permaneceram paradas no ar, paralisadas. Então, em uma fração de segundo, tudo voltou ao normal. Glória nem percebeu o que acabara de acontecer. Para ela, o tempo não havia parado, nada havia acontecido de estranho. E mais uma vez eu via Pedro em ação e confesso que ele me deixou muito impressionado. Então, Glória, o que você acha de fazermos um trato? Pedro cortou o silêncio. Ao ouvir a palavra trato, Glória se ajeitou na cadeira para ouvir melhor o que Pedro queria. Então ele continuou. Seu restaurante é como um oásis no meio desta estrada, mas é preciso melhorar muito para que as pessoas venham aqui. Mas se quiser, nós podemos ajudá-la a reformar completamente esse lugar. Quase me engasguei com o palito de dentes que usava para tirar um fiapo de carne que insistia em não sair dos meus dentes. Como assim nós? Eu não estava afim de bater nenhum prego naquele lugar. Claro, Pedro me olhou e deu uma piscada bem marota, como se quisesse me dizer: vamos lá, Rodrigo, tente negar essa ajuda para ela. Por isso, fingi que estava tão animado quanto ele. Claro, nós vamos ajudar sim. Glória não podia acreditar. Como era possível que 2 estranhos que pararam ali para almoçar quisessem fazer algo tão grandioso? Sim, a palavra era grandioso, porque o lugar precisaria de um milagre para ficar pelo menos apresentável. Só que eu descobriria mais tarde que ele não faria tudo por milagre na base do estalo os dedos e tudo se conserta, mas por esforço físico, bem ao estilo terreno. Para começar, independente do que fizéssemos ou gastássemos com a obra, ela, Dona Glória, nos pagaria apenas com comida pelos nossos serviços. Era tão pouco como pagamento que qualquer um teria desconfiado de tamanha bondade. Mas ela aceitou sem pestanejar apenas porque sentiu que algo dentro dela falava para confiar em nós. Seu Pedro, acho que o senhor é um anjo enviado por Deus, ela agradeceu, e mal sabia o quanto estava certa. Pedro me explicou depois que a luz verde que ele usou foi para curar seu coração, porque o coração de Glória iria parar no final daquela semana. Ô Pedro, que papo é esse de me colocar nas suas enrascadas, hein? Perguntei enquanto caminhávamos por uma estrada de terra no meio do mato que mais parecia uma trilha de mulas. Ele me pediu para fazer silêncio, pois estava procurando por algo. Quieto, Rodrigo, estamos quase chegando lá. Depois de quase 1 hora caminhando sob o sol de rachar o coco, comigo sendo devorado pelos mosquitos, finalmente Pedro parou, olhou para um emaranhado de arbustos com galhos
folhas e trepadeiras que se entrelaçaram criando uma barreira quase intransponível e disse satisfeito: chegamos. E antes que eu tivesse tempo de perguntar chegamos onde, ele afastou as folhas com as mãos e me mostrou o que havia do outro lado da barreira de galhos e folhas. Olhei através das folhagens e vi o que um dia fora um palacete luxuoso de 3 andares, com dezenas de janelas e 4 torres. O lugar era arrepiante, mas para Pedro aquilo era um baú de tesouros, tanto que me deu um tapinha nas costas quando me apontou o local. Pedro, você só pode estar de brincadeira. Isso aqui deve ser um portal do inferno, reclamei. Pedro continuou em frente até a porta de entrada do palacete. Ela era bem pesada, grossa, feita de mogno, e sua maçaneta, do tamanho de uma laranja, era feita de bronze. Assim que Pedro a empurrou, a porta arqueou para o lado e permaneceu torta, presa por uma única dobradiça que ainda se mantinha firme. Entramos em um amplo salão com piso de mármore rosa, rodeado por dezenas de janelas, provavelmente um salão de festas. Nele havia uma escadaria que se derramava diretamente para nós, toda em mármore negro, que ia até o 3º andar. Se não fosse pela luz do sol que entrava através de algumas janelas e portas quebradas, o lugar seria um completo breu. Dava para ver que não era habitado há muitos anos. Pelo menos por humanos, porque o que não faltavam eram morcegos que, agitados pela nossa presença, davam voos rasantes sobre nossas cabeças. E cobras, muitas delas, dezenas que se esgueiravam por entre os restos de madeiras e tijolos que se amontoavam ao redor. Enquanto observávamos o local, a porta lá da entrada desabou. Caiu quando os últimos parafusos que ainda a prendiam se quebraram. Com estrondo, os morcegos ficaram ainda mais agitados, voando freneticamente de um lado para o outro. Pedro, eu odeio morcegos, gritei. Calma, Rodrigo, eles são inofensivos, mas é bom tomar cuidado com as cobras. Assustado, dei um pulo e subi correndo os degraus da escadaria até o 3º andar, onde havia um saguão e um corredor extenso com 6 quartos de cada lado. No fim do corredor havia o que parecia ter sido uma biblioteca. Ainda dava para ver os restos de alguns livros devorados pelas traças sob as prateleiras. Caminhamos pela biblioteca e vimos que a maior parte do telhado tinha desabado. O pouco que havia sobrado do antigo assoalho de madeira estava mofado e o odor acre das fezes dos morcegos era insuportável. Porém, o que me deixou mais intrigado com o lugar foi uma inscrição em uma das paredes onde se lia: Lugar maldito, fuja antes que ela descubra que você está aqui. Gelei de medo. Letras mal escritas, como se alguém com muita pressa as tivesse escrito antes de fugir. E quando Pedro disse que queria usar boa parte da matéria-prima daquele lugar para reformar o restaurante, não consegui conter meu deboche. E você quer levar essas coisas velhas até lá como? Voando? Rodrigo, você precisa aprender a ser mais paciente. Olhe só para as madeiras desse lugar. Podem ser velhas, mas a maioria ainda está boa para o uso. São madeiras nobres, de primeira qualidade, feitas para durar séculos. E os azulejos lá de baixo? Por acaso não notou como são belos? E a casa toda está repleta de mármore, meu amigo. Como sempre, reclamei. Tudo bem, Pedro, mas nós vamos ter que carregar toneladas de tralhas por uma estradinha de terra horrível e não temos um transporte porque a Clotilde não conseguiria trafegar por essa estrada de terra, por essas trilhas. Sem me dar a mínima, Pedro pediu para segui-lo até um dos quartos que ficava ao lado da biblioteca. Achei que ele queria me mostrar mais algumas preciosidades daquele lugar, mas assim que coloquei os pés naquele quarto, senti uma energia pesada, quase sufocante. Não dava para respirar direito, era um ar carregado, uma atmosfera nefasta. Para mim era o bastante. Eu me sentia tão mal naquele palacete que precisava urgentemente respirar um ar menos lúgubre. Pena que Pedro não tinha nenhuma pressa. Ele caminhou até uma janela e abriu. Finalmente, um pouco de luz e ar puro naquele lugar. Em seguida, ele foi até uma parede, olhou para ela e ordenou: Eu ordeno que apareça agora, espírito imundo. Espírito imundo?
Ok, ele era um anjo, mas eu não achava prudente provocar o morador do local, que desde o começo, quando coloquei os pés naquele lugar, eu sentia sua presença maligna. Pedro, eu acho que esse lugar é amaldiçoado, Pedro. Vamos embora antes que algo ruim aconteça. Mas ele nem ligou, apenas cruzou os braços e ameaçou. Vou contar até 3. Se você não aparecer, eu e meu amigo vamos buscá-la aonde estiver. Arregalei os olhos de medo. Podia estar com um anjo, mas a energia era tão negativa que eu queria me mandar logo dali. E eu não ia buscar ninguém, de jeito nenhum. Tremendo de medo, eu reclamava. Pedro, vou me mandar antes que as coisas fiquem feias para o meu lado, Pedro. Eu vou sair daqui. Então, Pedro começou a contar. 1, 2, e antes que chegasse ao 3, uma névoa negra se formou bem na nossa frente, revelando o ser mais medonho que eu jamais vi na minha vida. Meu Deus, é o capeta! Gritei assustado. Não, Rodrigo, não é o capeta, mas uma mulher que foi tão ruim que depois de morta acabou se transformando num ser imundo e desprezível que mesmo agora continua praticando o mal. Assim que terminou a explicação, Pedro apontou o dedo indicador para a criatura, ordenando que ela se mostrasse como realmente era. A besta se recusou a obedecê-lo. Sua voz era poderosa, uma espécie de grunhido rouco e gutural. Não teve jeito. O medo era tanto que acabei urinando nas calças. Pedro sentiu o cheiro e, como sempre, não perdeu o senso de humor. Rodrigo, como se não bastasse o cheiro de merda desse quarto, você ainda mija nas calças? Então Pedro olhou novamente para a besta e ordenou: obedeça! Então, diante de sua autoridade angelical, ela foi se transformando até terminar em uma figura patética de uma mulher miúda, frágil, com cerca de 1,50 de altura, com cabelos negros e longos. Sua pele era de uma palidez assustadora, com olhos grandes e castanhos, que mesmo em meio à cabeleira negra que cobria parte do seu rosto fino e pequeno, ficavam em evidência. Enquanto isso, eu não me atrevia a falar nada, só ficava observando, protegido atrás de Pedro. Foi então que, ao perceber meu medo, ela olhou fixamente para mim, mas Pedro imediatamente a repreendeu. Nem tente se alimentar do medo deste homem, eu farei com que se arrependa amargamente. Ao notar sua fragilidade diante do poder de Pedro, tomei coragem para ficar do lado dele. E fiquei ali, com os braços cruzados, ainda tremendo de pavor, mas todo cheio de pose, igual um garoto que se sente mais seguro diante do irmão mais velho. Até me dei ao luxo de dar uma encarada na velhota só para mostrar o quanto eu era corajoso. É coisa ruim, eu e o anjo aqui somos brothers, sacou? Ela me olhou como quem não estava nem aí para minha pose de durão. Para ela, só o anjo era ameaça, não eu, um pobre coitado que há poucos minutos estava se mijando de medo. Então, fazendo questão de me ignorar completamente, ela se virou para Pedro. Os dois se olharam por alguns segundos e Pedro me pediu para deixá-los a sós. Deixei o quarto e fiquei do lado de fora, caminhando de um lado para o outro, impaciente com a demora. Alguns minutos depois, Pedro saiu do quarto com passos apressados, passou por mim todo alegre e estalou os dedos. Vamos, Rodrigo, temos um tesouro para desenterrar, vamos! Como sempre, fui atrás dele sem perguntar nada. Aliás, a única coisa que me incomodava era que eu estava morrendo de sede. Pedro, tô morrendo de sede, cara. Ah, sim, quase ia me esquecendo. Ele tocou em uma torneira e logo em seguida começou a sair uma água cristalina. Olhei para o final do encanamento e não havia nada, só um cano quebrado. Perguntei de onde vinha a água, mas ele mandou eu parar de fazer tantas perguntas e beber logo. Ah, e aproveite e lava bem as suas calças, porque o cheiro de urina está insuportável, Rodrigo. Tá bom, Pedro, para você é fácil falar, porque você é anjo. Queria ver se fosse como eu, um simples mortal, e desse de cara com uma coisa daquela. Medroso, se mijou de medo igual uma menininha. Tá aí uma coisa que eu jamais imaginei. Anjos podem ser sarcásticos. Descemos até a parte de trás do palacete e caminhamos cerca de 500 metros até duas árvores enormes, cercadas por algumas estátuas de mármore e um chafariz seco.
No meio das árvores, escondido pela vegetação densa, havia uma espécie de mausoléu. Era um cubo feito de mármore negro, sem janelas e sem uma entrada. Com certeza aquilo foi construído para ser uma espécie de cofre, um tipo de uma caixa forte. Pedro apontou para o cubo negro e disse: Nosso tesouro está nesse mausoléu. Depois tocou a parede de mármore e ela se partiu em vários pedaços. O problema é que além do mármore havia ainda uma outra defesa, placas de aço. Novamente, Pedro usou seu toque e elas derreteram como manteiga. Caramba, Pedro, nunca pensou em ser assaltante de banco? Exclamei assombrado com o seu poder. Depois, ao ver o caixão em seu interior, ele o fez flutuar da cova e depois o jogou no chão, partindo em pedaços. Olhei para os restos mortais que se espalharam ao redor. Eram de uma mulher e usavam o mesmo vestido de seda branca que aquela coisa medonha estava usando. Para mim, aquilo era um tanto chocante. Sei lá, achava que deveríamos ter respeito pelos mortos. Mas Pedro parecia não pensar assim. Ela já está morta, Rodrigo. O que você vê são os restos do que um dia ela foi. Ué, Pedro, mas a gente não tem que respeitar os mortos? Não, Rodrigo. O que as pessoas precisam é respeitar os vivos. Quem morreu já fez sua parte, já viveu o que tinha que viver. E muitos daqueles que permanecem presos a esse mundo só estão aqui por motivos nada nobres. Aquela mulher, por exemplo, ela explorou e roubou muitas pessoas. E depois de morta, ela permaneceu neste lugar assombrando as pessoas por causa de um tesouro que mandou enterrar com o seu caixão. E sua maldade era tamanha que durante o tempo em que ficou vagando por aqui, todo o seu mal acabou se canalizando para seu espírito, transformando-a em uma besta, uma verdadeira aberração. Mas ela se tornou um monstro não apenas por seus atos, mas porque era assim que ela se via, entende? Não, Pedro, não entendi nada. Ora, Rodrigo, muitas pessoas morrem e viram bestas por causa da maldade. Por isso que muitos de vocês acham que são demônios, quando na verdade são apenas espíritos imundos moldados de acordo com o mal que alimentaram em suas almas. Elas podem mover objetos, podem gemer e arrastar correntes para assustar quem estiver por perto, mas todo o poder deles, desses espíritos, é alimentado pelo temor que podem causar. E é por isso que muitos, devido ao mal que carregam na alma, acabam tomando a aparência de monstros, bestas e aberrações, entende? Escavamos a terra da sepultura, ou melhor, eu cavei com minhas próprias mãos, já que Pedro estava muito preocupado em assoviar One Love de Bob Marley para um passarinho que entrou voando no mausoléu e pousou em seu ombro. E não é que o passarinho repetia as mesmas notas que ele assoviava sem parar? Pare de assoviar porque isso está me irritando, reclamei com Pedro. Depois de escavar cerca de meio metro abaixo de onde estava o caixão, encontrei um caixote feito de ferro. Ao vê-lo, Pedro pulou dentro da cova e soprou a terra que ainda restava sobre ele, quebrando logo em seguida o cadeado que oscilava como se fosse um graveto seco. Olha, se havia algo que me irritava era ele fazer tudo com tanta facilidade, principalmente derreter aço, e mesmo assim me dar os serviços mais pesados. Mas ele me explicava que era o meio de me fazer participar, de sentir o prazer de conseguir as coisas por meu próprio esforço. Tá bom, na verdade ele estava de sacanagem comigo, isso sim. Dentro do caixote de ferro havia uma verdadeira fortuna. Sacos cheios de dinheiro, mas eram notas velhas, mofadas e carcomidas de 1930, nada que valesse a pena. Coitada, tanto tempo protegendo o tesouro que não vale nem um centavo. Pedro percebeu minha decepção e jogou os sacos de dinheiro para fora, bem longe. Sob os sacos, que eram muitos, apareceu uma caixinha de madrepérola, cujo interior guardava várias joias. Eram anéis de ouro, de diamantes e rubis, braceletes com esmeraldas e um colar de ouro cravejado com diamantes. Bingo! Pedro gritou. Agora temos grana para arrumar aquele pardieiro. Pardieiro? Sabe, às vezes eu achava que Pedro era terreno demais para um anjo. Sempre vi nos filmes que os anjos eram cheios de pudores, que falavam de maneira polida, do jeito que devem falar lá no céu. Mas Pedro parecia mais saído de Guaianazes. Só faltava ele dizer o bagulho é pesado, mas o processo é lento, nós tá ligado e essas coisas.
Maravilha, Pedro, estamos ricos, comemorei. Não, não, as joias são para pagar a reforma do restaurante e isso nem se discute. Ah, mas que decepção! Com aquela fortuna dava para construir um restaurante novo e ainda sobrava para a gente viver como reis. Só tinha um detalhe, né? Ele era um anjo e ele não precisava viver como um rei. E também seria mais fácil comprar tudo novo, mas Pedro queria usar parte da mansão na reforma do restaurante. Vai entender. Pedro, o que vocês conversaram naquele quarto, você e aquela assombração horrorosa? Bem, ela disse que tinha muito medo de partir, por isso pediu minha ajuda. Sabe como é? Eles sempre acham que a gente pode facilitar as coisas, mas nem sempre é assim. Ainda mais no caso dela, a famosa Vitória Cavalcante, uma mulher tão perversa que mandou matar muita gente e ganhou muito dinheiro explorando imigrantes que ela trazia para o Brasil. Italianos, espanhóis, portugueses, alemães, todos vendidos para serem explorados como mão de obra escrava. Até que em 1932, após a Revolução Constitucionalista, um oficial do exército de Getúlio Vargas chegou acompanhado por 8 soldados armados até os dentes. Ele era filho de um anarquista italiano assassinado por um dos capangas de Vitória que cresceu ouvindo de sua mãe coisas terríveis sobre torturas e assassinatos cometidos naquele lugar. Diante do pavor de ser presa e perder tudo o que tinha, ela preferiu o suicídio. Mesmo assim, depois da conversa que ela teve com Pedro e da certeza que ele não a ajudaria em nada, ela resolveu que não deixaria aquele local. Nem que fosse preciso vagar por 100, 200 anos, ela não encararia as consequências de seus crimes. Continuaria ali, vagando, sempre solitária, sem nenhum rumo, porém, sem incomodar mais ninguém, pois agora não havia mais tesouro, não havia mais nada para proteger. Quer dizer que ela não vai pagar pelos seus pecados, é isso, Pedro? Reclamei inconformado. Não existe pecados, Rodrigo. Apenas dívidas que devem ser pagas. E quem as cobra não é Deus, mas apenas aqueles que não conseguem ter paz, entendeu? E o inferno? Quer dizer que o inferno também não existe? Pedro pegou, balançou a cabeça negativamente e me explicou. O inferno é uma criação do próprio homem. E ele não é um lugar físico, mas um estado da alma. O inferno não existe fora do homem, mas dentro de sua alma. Para explicar melhor, o inferno é uma dimensão criada pelas vibrações humanas que atrai os espíritos de acordo com suas crenças e consciências. Por exemplo, quando o índio comete suicídio, diferente dos cristãos, ele não se sente um pecador. Por isso, não vai para o inferno dos índios, porque eles não acreditam em tal coisa. O inferno tem suas regras baseadas na moral cristã. Uma pessoa que faz o mal e acaba morrendo, com certeza responderá pelos seus atos, mas não diante de Deus ou nem mesmo do diabo. Ah, aquilo para mim era muita coisa para entender. Então, pelo que você diz, o inferno é uma criação do homem, é isso? Sim, foram os homens que criaram o inferno como meio de controlar as mentes, pois sabiam que jamais conseguiriam converter as almas pelo amor. Veja bem, por um lado você tem os ensinamentos de Cristo, que prega amor, o respeito, o perdão e a caridade. E tudo isso é bom, não concorda? Claro, não havia como não concordar com o que Pedro dizia. Mas o amor não serve como lei. Você não pode simplesmente dizer ama teu irmão e esperar que todos obedeçam. Por que alguém vai amar seu irmão se não houver uma vantagem nesse amor? Tudo bem, amar um filho, um pai, uma mãe, até um irmão de sangue é natural. Mas amar alguém que só é visto como irmão pelas palavras de Cristo, bem, isso é algo tão improvável que até hoje não encontrei ninguém que soubesse o verdadeiro significado dessas palavras. Ama seu irmão. Agora, se você ordenar ama teu irmão, ou eu te condenarei ao fogo do inferno, com certeza você fará com que muitos, temendo o inferno, acabem fingindo amar o próximo. Isto é o que chamamos de hipocrisia. E aquela coisa de pagar pelos pecados, Pedro, quer dizer que alguém pode ser ruim e mesmo assim ele pode não ser punido por Deus? Novamente Pedro sacudiu a cabeça negativamente. Deus tem tantas coisas para cuidar, existe um universo todo que precisa ser cuidado e acha mesmo que ele vai se importar se você trair sua esposa
ou se não for um bom muçulmano, um bom cristão, um bom budista, ou o que quer que seja. Ora, os homens julgam e condenam a si mesmos, não precisam de Deus para isso. E tem mais, ele não julga com os mesmos olhos que vocês, pois ele é Deus. E Deus é algo que está tão acima da compreensão humana que somente vocês para imaginá-lo como um velho de barbas brancas sentado em um trono e julgando os pecadores. Pedro fez uma pausa para colocar as joias no bolso. Olhou para cima e perguntou se eu sabia o que era uma hipernova. Claro que eu sei, eu assisti a Discovery Channel, meu caro, respondi ofendido por ele desconfiar da minha inteligência. Então ele continuou. Bem, como você deve ter visto no Discovery, a explosão de uma hipernova é capaz de destruir tudo no seu caminho por milhares de anos-luz. Então, meu amigo, existe algo mais devastador no universo? Claro que não. E antes que me bombardeie com perguntas, Deus não faz nada para impedir que elas ocorram, porque elas fazem parte das leis do universo. Aliás, se a humanidade desaparecesse agora, ainda assim o universo continuaria inalterável, pois este planeta não é mais do que uma pequena partícula flutuando no vácuo. Então, respondendo sua pergunta sobre fazer o mal e não ser punido, um homem que faz o mal responderá por esse mal, pois sempre haverá quem o cobre, quem o puna por seus atos. Acreditar na impunidade é o maior erro do ser humano, pois muitos daqueles que os julgam são tão ou mais vingativos que o pior dos criminosos. O homem não precisa dos castigos de Deus, pois somente vocês poderiam criar castigos tão perversos. E sendo assim, vocês são seus juízes e carrascos. Tudo é uma questão de crime e castigo, justiça e injustiça, e em nenhum momento existe a vontade de Deus. Citação: o mal está no coração, não nas palavras.